Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhora da Assunção, rogai por nós. Na última conferência, a gente estava vendo o significado das destruições, do vandalismo da Revolução Francesa, e voltando um pouco no tempo sobre o que foi destruído, né? O valor do que foi destruído, o significado daquilo que foi destruído para a história da humanidade, para a história da Igreja, que é uma coisa inominável, né? A gente estava falando da Basílica de Saint-Denis, em Paris, a Basílica de São Dionísio, né? Então vamos falar alguma coisa, aproveitar para falar alguma coisa da Basílica de Saint-Denis e alguma coisa ainda mais dos monastérios cistercienses. A gente já falou alguma coisa, vamos falar alguma coisa mais hoje. Então, após a profanação dos túmulos da Basílica de Saint-Denis, durante o Terror, e o Grande Terror, né? Começou no Terror, em setembro de 1793, os revolucionários jogaram fora as cinzas de 42 reis. 42 reis, 32 rainhas, 63 príncipes e também abades, 30 abades, cerca de 30 abades e vários religiosos da abadia de Saint-Denis. Jogaram no cal, alguns ainda tinham restos de carne, né, mas os ossos, cinzas, que é uma coisa inominável, né? Sempre houve na história da humanidade, a gente conhece bem entre os gregos e os romanos o cuidado com os mortos, né? Até na era pré-cristã, né? A devoção aos mortos, né? É uma coisa impressionante. Bom, obviamente o tesouro da Basílica, como a gente já falou, foi roubado, foi levado, foi retirado da abadia de Saint-Denis e foi levado para Paris, né? As partes de metal, né, ouro, prata, bronze, foram transformadas, essas partes foram transformadas em moeda, né? E os jacentes, já vou explicar um pouco mais o que são esses jacentes, né? E os jacentes dos túmulos, né, que eram obras-primas da arte funerária medieval, final já da Idade Média, foram levados para Paris também, para colocar no museuzinho que eles estavam fazendo lá, né? O jacente é um túmulo, né, em que tem a figura da pessoa que morreu, que está enterrada naquele túmulo, em geral, deitada, né? Ela jaz deitada, né? Então, por isso que se chama jacente. Depois dessas profanações, Saint-Denis se tornou um templo da razão, essa nova religião, né, que a Revolução Francesa queria introduzir e impor à França, né? Então, até abril de 1794, as profanações foram segundo semestre de 1793, até abril de 1794, houve então esse culto da razão, Saint-Denis se tornando templo, um dos templos da razão na França. Isso é um culto que se espalhou por toda a França. Eu já mencionei isso em conferências anteriores, né?
as pessoas que introduziram o culto da razão foram todas guilhotinadas por uma outra pessoa que introduziu o culto do Ser Supremo, né? Ambos inimigos da igreja. Impressionante, quer dizer, como é que o século das luzes, né, a implementação das ideias do século das luzes gerou essas coisas macabras e irracionais, né? Apesar do nome razão, né? E quem fez uma descrição, como sempre, muito bem feita dessas coisas foi o Chateaubriand. O Chateaubriand visitou Saint-Denis depois desses fatos, né, já final do século XVIII, começo do século XIX. Então, ele escreveu nas memórias dele, chamada Mémoires d'Outre-Tombe, né, Memórias de Além-Túmulo. Ele disse que a igreja de Saint-Denis estava destelhada, que a chuva penetrava nas naves da igreja e que não havia mais túmulos lá. E aí aquela frase assim que eu acho que resume a catástrofe, né? Chovia na necrópole dos reis, né? Saint-Denis era a necrópole dos reis, por isso que eles profanaram esses túmulos de 42 reis que estavam enterrados lá em Saint-Denis, como eu falei ainda há pouco. Uma catástrofe, né? Quando foi introduzido o culto da razão, final de 1793, deixou de haver missa, obviamente, em Paris, né? Na França em geral, mas em Paris, completamente, não havia missa, né? Natal de 1793, não houve missa. As igrejas estavam fechadas, todas. Uma catástrofe. Bom, aí eu vou mostrar aqui dois jacentes, para ver o que era um jacente na Idade Média, né? Esses jacentes estão na Sé de Lisboa, né, que é uma igreja que vale muito a pena visitar. Então, esse jacente aí, em particular, é de Lopo Fernandes Pacheco. É um jacente do século XIV, que é quando isso se tornou, vamos dizer, mais usual, fazer um jacente, né? Quer dizer, um túmulo de um morto com o morto deitado em cima da tampa, né, do túmulo, né? Então, mas o que é curioso, né, são essas coisas que levam a gente a refletir e caracterizam muito a Idade Média, né? O morto está com a mão na espada, né? Apesar de morto, né? E tem um cão, um cachorro, aos seus pés. Não um cachorrinho, mas um cachorrão, né? Túmulo de homem. A mulher, normalmente, um cachorrinho menor para simbolizar a fidelidade. O cachorro é um dos símbolos da fidelidade, né? O cachorro aguenta tudo e se mantém fiel. Então, esse Lopo Fernandes Pacheco, né, está aí com a... Eu até fiquei pensando, será que ele está embainhando a espada porque acabou a luta da vida terrena, né? Ou ele está desembainhando a espada para ajudar as milícias celestes nas lutas contra o demônio, né? E outra coisa curiosa é que o cinto, né, que prende a espada e a bainha no corpo dele, tem essa inscrição, Ave Maria, Gracia Plena. Sé de Lisboa. A Sé de Lisboa, a fachada é a fachada de uma fortaleza, né? Havia muito esse costume, por necessidade, né, de todas as construções mais sólidas, de pedra, né, era uma espécie de fortaleza, né? E aqui é um outro jacente, que também está lá na Sé de Lisboa,
é o jacente de Dona Margarida de Albernaz, nascida em cerca de 1276, né? Rezando, né? Está com um devocionário, rezando, né? O pescoço dela repousando em 2 almofadas, cachorrinho pequeno ao pé dela. Era assim o jacente, né? O jacente na Idade Média. Era uma coisa bela, mas uma coisa que elevava e que recorda coisas dignas da pessoa, né? Eu vou falar agora de alguns objetos de Saint-Denis, da abadia de Saint-Denis, lá em Paris. Eu já falei, Saint-Denis hoje é um bairro bastante muçulmano de Paris, né? Eu visitei há muitos anos atrás, não era ainda assim, mas hoje é assim. Eu falei já para vocês desse abade, Suger, o nome dele, S-U-G-E-R, Suger, um grande abade, né? Um abade que transformou Saint-Denis, valorizou Saint-Denis, e o abade que criou o gótico, que fez o primeiro monumento gótico da França e de qualquer lugar, né? Que foi uma das coisas mais espetaculares da história, da arquitetura, da decoração. Mudou tudo, né? A arte gótica, né? A primeira grande catedral gótica foi Saint-Denis, uma basílica, abadia, basílica e catedral. Então esse Suger, ele tinha uma paixão pelo belo, né? Ele gostava muito das coisas belas, né? E obviamente ele não teria vantagem enquanto abade, né? Não tinha filho, não tinha família, né? Então era para a igreja mesmo, era para ter coisas belas na igreja, né? Transformar coisas, como eu vou falar aqui rapidamente, coisas que não foram feitas para o culto católico em objetos do culto católico, né? Alguns desses objetos hoje vão nos parecer um pouco estranhos, mas às vezes ele não tinha muita escolha, ele tinha objetos que eram belos, não eram necessariamente destinados à igreja, ele os transformou para ser usado como alfaias sacras, né? Como objetos litúrgicos, objetos de uso na igreja, dos cultos católicos, né? Então, esse Suger eu tinha falado já aqui em outras conferências, né? Ele teve uma longa e interessantíssima disputa com São Bernardo sobre o embelezamento das igrejas, né? São Bernardo achava que elas tinham que ser sóbrias, né? Vamos ver mais algumas coisinhas hoje das igrejas cistercienses, né? E o Suger queria que elas fossem belas, né? E os dois estavam certos, cada um na sua esfera, porque as abadias cistercienses elas eram estabelecidas no deserto, nos lugares onde não tinha ninguém. Deserto no sentido que não tinha ninguém, longe de qualquer coisa, para que não perturbasse a oração, a concentração dos monges, né? E Suger estava na cidade, estava do lado de Paris na época. Hoje obviamente, Saint-Denis está dentro de Paris, mas na época estava nas proximidades de Paris, né? Então havia pessoas por perto. Então valia a pena fazer uma coisa bela. Então os dois estavam relativamente corretos nos seus conceitos de tornar bela a igreja e de ser sóbria a igreja, dependendo do seu uso, né? Então, esses 3 objetos que estão aí na imagem foram retirados de Saint-Denis e não desapareceram, porque
ficaram lá, ficaram guardados em depósitos, né, da França, da República Francesa, e hoje estão no Museu do Louvre, né? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, só para ver assim, o gosto que o sujeito tinha com o belo e levar o belo para dentro da igreja. Por exemplo, esse do meio aí é uma peça meio avermelhado assim, né? É uma peça de pórfiro, né? Que extremamente bem feita. E o que é que ele fez, né? Ele colocou uma águia, porque esse objeto ele parecia uma ânfora, né? Aquele vaso assim, com aquelas asas que ele tinha para levantar. Então ele transformou, não sei exatamente o que é que ele faria com um objeto desse dentro da igreja, mas que é bonito né? E ele achou que esse objeto merecia ser adornado com gemas e ouro, né? E que logo era uma pedra, né? Era uma espécie de mármore, mas da maneira com que ele foi adornado, se tornou mais precioso do que o mármore, né? Esse sujeito, ele tinha uma capacidade de mostrar as coisas, quase que fazer uma propaganda daquelas coisas que ele usava para colocar dentro da igreja, que era uma coisa impressionante, né? Ele também diz, né, assim, colocando aqui em português, né, adquirimos um precioso cálice, que eu vou falar depois, para ele falar que adquirimos também outro vaso da mesma pedra, mas de diferente forma, mais parecido a uma ânfora, e um outro vaso que parece ter sido feito de berilo. São esses 3 vasos aqui que ele está falando, né, que estão aí hoje. Eu vou falar sobre cada um deles aqui. Então, esse objeto de pórfiro, né, Suger cobriu o altar-mor de Saint-Denis com ouro, né? E ele disse, às vezes a gente ri disso, né? Mas ele disse na época assim, que Saint-Denis é dedicado a Saint-Denis, a São Dionísio, né? São Dionísio, ele foi martirizado junto com mais duas outras pessoas, 2 outros religiosos, chamado Rústico e Eleutério, né? Então o sujeito disse, não, os próprios mártires me pediram para fazer a igreja assim, para torná-la bela assim, encher de coisas belas e preciosas, né? Com ouro, etc., né? Pórfiro, né? Ônix, sardônica, né? Essas pedras bonitas, né? Então ele diz, nós adaptamos para o uso sobre o altar um vaso de pórfiro lindamente esculpido e polido, e o mudamos de ânfora, que era, para uma forma de águia decorada com ouro e prata. Não sei o que ele fazia com isso lá na igreja, mas é bonito, tá? Pórfiro, vale a pena a gente ficar aqui falar 1 minuto sobre isso, porque nós vimos algumas coisas agora nessa peregrinação que tem a ver com o pórfiro, né? Então, pórfiro é uma palavra que vem do grego e quer dizer púrpura, por causa da cor, né? A cor do pórfiro é a cor púrpura, esse vermelho desse tipo aí, né? A púrpura era um privilégio do imperador, né? E da altíssima nobreza. Inclusive, dessa palavra vem o termo porfirogênito, que foi gerado no quarto da púrpura. O quarto da púrpura era o quarto do imperador. Então, quando você diz que uma pessoa é porfirogênita, é que ela nasceu, é filho do imperador quando ele era ainda imperador ou já era imperador. Ele era imperador quando a pessoa nasceu, né? Porfirogênito, né? Falei isso nas conferências sobre as cruzadas. É o pórfiro, né?
Então, esse sujeito, quando ele não só fez essas coisas belas, esses pequenos objetos para dentro da igreja, mas ele fez o edifício belo, né? Já havia, obviamente, uma igreja no lugar lá de Saint-Denis. Ele manteve algumas coisas, a fachada não é uma coisa arrebatadora, é bonita, a fachada de Saint-Denis, mas o que ele fez de absolutamente transformador foi a nave e o deambulatório, a parte que passa atrás, vamos dizer assim, do altar, né, do coro, né? O coro medieval não é esse coro nosso, assim, que fica alto atrás para as pessoas cantarem. O coro era um dos monges que cantavam. Os monges cantavam do lado do altar, né? O coro. O coro tem a ver com o coração, né? O coração da igreja. Então, eu relembrei aqui, né, o grande sucesso de Suger, né, como construtor, se deu no segundo domingo de junho de 1144, data da consagração do coro de Saint-Denis. Esse dia que ele planejou com seu gênio para a organização, teve um efeito sobre a arquitetura maior do que qualquer outra coisa na história. Foi uma transformação espetacular, né? E ele organizou, ele sabia que ia fazer muito sucesso, né? Então ele convidou altas personalidades da França. O próprio rei, né? Convidou o próprio rei para consagrar os 20 altares de Saint-Denis. Para nós parece, é isso mesmo, 20 altares é normal, tinha tantos monges, né? Se tiver 100 monges ali, 150 monges, todo mundo rezando uma missa, etc., você precisa de muitos altares, né? Obviamente não havia concelebração, né? Como não há no rito romano tradicional, ainda hoje. Ele convidou para a consagração de 20 altares, né, o rei da França, do qual ele era muito próximo, muito amigo, né? Quando o rei da França foi para a Segunda Cruzada, deixou Suger como regente. Ele mais algumas pessoas, mas o Suger era regente, era o rei, era a pessoa que regia a França, dirigia a França, né, em lugar do rei, né, que foi para a cruzada. Então, ele convidou o rei da França, convidou os pares de França, convidou arcebispos e bispos, incluindo os principais da França, que convidou o bispo de Senlis, Soissons, Chartres, Reims e Beauvais. Paris era subordinado a Sens. As coisas da igreja, né? A igreja demora muito a alterar as coisas. Demorava pelo menos, né? O principal bispado do Brasil ainda é Salvador, né? Primeira capital. A capital já mudou para o Rio, mudou para Brasília, mas o primaz do Brasil continua em Salvador. Então, Sens estava acima de Paris, né? Paris era, vamos dizer assim, dentro do âmbito de Sens, né? Bom, e esses convidados ficaram deslumbrados, ficaram absolutamente encantados, né? Enfeitiçados, né, com essa nova abadia de Saint-Denis. Eles nunca tinham visto uma coisa daquelas. E eles voltaram para suas casas, suas cidades, né, decididos a fazer a mesma coisa. E todos esses lugares fizeram catedrais espetaculares, né? Então foi o começo daquela sequência, né, de construções, que é o maior programa de construção da história, né? A construção das catedrais, das igrejas, dos monastérios góticos da França, né?
de 1050 a 1350, há 300 anos, foram construídas milhares de edifícios religiosos, catedrais, abadias, igrejas, paroquiais, etc. Todas belas, né? Algo que nunca foi feito na história, nem antes nem depois. Então o sujeito tem esse mérito, né, de perceber o belo nas coisas de grandes dimensões, igrejas, catedrais, e o belo em pequenos objetos. A gente fica enfeitiçado com essas coisas, né? Falando em Pórfiro, eu estou mostrando aqui 3 imagens de Pórfiro que são muito interessantes, né? Essas 2 primeiras, a da esquerda e a do meio, estão em Veneza. E são esculturas imperiais. Essa da esquerda são os tetrarcas, né? Que é o homem destrói qualquer raciocínio, né? O ser humano, né? A sucessão dos imperadores sempre teve uma coisa meio problemática ao longo do tempo, principalmente depois, no final já do século II, né? Depois de Marco Aurélio, foi uma sucessão de coisas instáveis, momentos instáveis no Império Romano. E o Diocleciano resolveu instituir esse negócio chamado tetrarquia. Ele dividiu o Império Romano em 2 partes, o Ocidente e o Oriente, e tinha um imperador, vamos dizer assim, entre aspas, no Ocidente, um no Oriente, e já tinha o seu sucessor governando junto, para não dar problema quando morresse o outro, né? Essas coisas que na teoria funcionam muito bem, mas esquecem um detalhe: são homens imperfeitos, ambiciosos, pecadores. Destroem toda essa lógica. Teoricamente vai funcionar. Eu sou o imperador, o meu sucessor já está aqui, né? Aí no Ocidente e no Oriente, então eram 4, né? Era o Augusto e o César do Oriente, o Augusto e o César do Ocidente. Então são esses 4 que estão aí numa quina lá da Praça de São Marcos, em Veneza, são esculturas em pórfiro, uma pedra duríssima, né? Egípcia lá, né? É o pórfiro do Egito. A primeira vez que eu vi isso daí, né, os guias têm que chamar a atenção da gente. É pequeno, isso não é uma coisa imensa, não. O guia que diz, olha, cada um está abraçando o outro, mas já está com a mão na espada, né? Todos os 4 estão com a mão na espada, né? Então, não deu certo, né? Ficou ali, ainda durou aí algum tempo, mas sempre um queria pegar do outro e tal, né? E Constantino acabou vencendo os seus adversários e juntou de novo o Império Romano sob comando único dele, né? Depois vieram os filhos dele, etc., que foi um pouco catastrófico aí, né? Essa imagem à direita, né, é um sarcófago, é o sarcófago de Santa Constância, né? Nós fomos na Basílica de Santa Constância, lá agora em Roma, né? E lá tem um molde desse sarcófago. O original está no Museu do Vaticano. É um negócio espetacular, né? Você fazer às vezes isso aí é cavado dentro de um bloco de pórfiro. Você vai fazendo e vai esculpindo no exterior e dentro você cava, né? Para poder a pessoa ficar lá sepultada depois, né? É espetacular, isso é uma coisa... E fica em cima de leoas, tá vendo? Aparece uma leozinha ali. Então, Santa Constância é filha de Constantino. Foi feito para ela. Tem lá essa basílica lá em Roma,
nós visitamos. Lá tem duas basílicas, na verdade, uma quase, né, no mesmo conjunto, mesmo terreno de uma outra, que é a de Santa Inês, né? Santa Agnes. Agnes. E no meio aí tem uma cabeça de um imperador, que é a cabeça, muito provavelmente, de Justiniano. Também está em Veneza, isso daí. Está na ponta, lá em cima da igreja de São Marcos. Tá? Então, esse é o pórfiro, né? É um símbolo de grandeza, né? Por isso que o Suger disse, não, eu não posso perder isso, isso é um símbolo de Deus, né? O pórfiro, esse coisa de pórfiro, né? Aqui lembram, tem 3 objetos lá, né? Então a gente viu esse de pórfiro, esse aqui é cristal de rocha, né? É um de cristal de rocha. E a história dele é muito interessante, né? Porque isso aí foi um presente que foi dado a Alienor de Aquitânia, né? Então, essa Eleonor da Aquitânia é uma rainha muito interessante, tá? Ela foi a esposa do rei da França. O casamento foi declarado inválido, depois ela se tornou esposa do rei da Inglaterra, uma pessoa que se tornou o rei da Inglaterra. Então ela é a mãe do Ricardo Coração de Leão, do João Sem Terra. É uma pessoa muito interessante a vida dela, né? Ela era mais rica, provavelmente era mais rica do que o rei da França, né? Então o casamento deles acabou sendo um pouco problemático, porque eles não tinham filho, homem também. Mas quando ela casou com o rei da Inglaterra, teve 4 homens. Um deles, como eu falei, o Ricardo Coração de Leão. Então essa peça, esse vaso de cristal, né, cristal de rocha, né, que o Suger chama também de berilo, é muito interessante, porque isso foi um presente que um chefe muçulmano deu para o avô da Eleonor da Aquitânia. Eleonor da Aquitânia, né? Aí a Eleonor da Aquitânia deu ao noivo dela, que era o rei da França. E o rei da França deu a Suger, que era o abade de Saint-Denis. E Saint-Denis disse, e aí eu dei a Saint-Denis. Ele era muito... Saint-Denis, ele sabia fazer umas coisas assim, inesperadas, né? Como que você deu a Saint-Denis? Eu dei a Saint-Denis, né? O rei me deu, eu dei a Saint-Denis, né? A Basílica de Saint-Denis está cheia de coisas de Suger, né? Muitas inscrições, parece que tem 13 inscrições lá, mencionando Saint-Denis, que ele mandou fazer. Então isso é muito interessante, né? E por que cargas d'água, né? O rei da França deu isso para o Suger, né? Já que aquilo era um presente da mulher dele, né? Da Alienor da Aquitânia. Então é muito curioso isso, né? Ele recebeu da esposa dele, que depois deixou de ser esposa, e deu para Suger, e Suger deu para os mártires, né? Para Saint-Denis e os outros mártires, né? É muito interessante. Se você olhar aí no pé de metal desse... que é ele que mandou fazer essa parte de metal, né? Então ele fez uma inscrição aí dizendo exatamente isso. Como noiva, Eleonor deu este vaso ao rei Luís, este vaso que havia sido dado ao avô de Eleonor,
por um tal de Mitádulus, que era um chefe muçulmano, né? O rei me deu e eu, sujeito, dei aos santos. É uma coisa interessante isso aí. É muito interessante. Está lá no Louvre, né? E a terceira peça que está lá no Louvre é essa daí, né? É um vaso. Isso era usado como galheta. Esse material é um outro material precioso também, chamado sardônica, né? Ou sárdio. É muito bonito. E ele fez as adaptações para se tornar uma galheta de missa, né? Para água, vinho, etc., né? E tem, se eu não me engano, aí também tem a inscrição, né? A inscrição diz assim: como a gente deve oferecer ouro e pedras preciosas a Deus, eu ofereço este vaso para Nosso Senhor. Né? Uma coisa curiosa, né? Esse material, né? A sardônica, o sárdio, ou sardônia, tem muitos nomes assim, que são todos válidos, tá? No Apocalipse de São João, né? É dito, eu não conferi, mas está dito lá assim, a sardônica é uma das pedras, das 12 pedras de que são constituídos os 12 portões da Jerusalém celeste. Não é pouca coisa, né? Sardônica. E agora esse aqui é a tragédia da Revolução, né? Isso aí era também de Saint-Denis, né? E ele descreve tudo que ele colocou lá dentro da abadia. Ele diz assim: adquirimos um precioso cálice feito de uma única grande peça de sardônica, que é isso aí, é muito bonito, né? Só que desapareceu da França e está hoje no museu em Washington, na National Gallery. Essa National Gallery, você vai a Washington, acha que não tem nada, mas tem, tá? Essa National Gallery é um dos mais preciosos museus do mundo, tá? Porque os bilionários americanos, e essa é uma das glórias dos Estados Unidos, né? Eles doam, eles compram e doam, né? Objetos que ninguém consegue comprar, eles compram, né? Então, na National Gallery tem algumas telas de Rafael, a glória da pintura, né? Que foram bilionários americanos que deram ao museu, a National Gallery de Washington, né? Então é um museu espetacular, tá? Imperdível, tá? Então, mas como é que um negócio desse de Saint-Denis, né, que foi colocado em Saint-Denis pelo abade Suger, foi parar em Washington? Né? É uma coisa, né? É uma coisa inacreditável. Pelo seguinte, porque roubaram. Né? Roubaram. Como roubaram muitas coisas da França nesse período da Revolução. Aquela confusão, às vezes as pessoas nem percebiam que desapareceu um livro de horas medieval. O livro de horas medieval é coisa de centenas de milhões de dólares para você comprar. É uma coisa caríssima, né? Um grande livro de horas medieval, né? Belos, coisas belíssimas, né? Mas quem que comprava isso? O Morgan. J.P. Morgan comprou vários. Então o J.P. Morgan, na livraria, na biblioteca dele lá em Nova York, chama-se Morgan Library, né? Tem livros de horas medievais espetaculares. Ele comprou e tornou público, né? Então esse vaso aí, de sardônica, belíssimo, que estava na Basílica de Saint-Denis, todos esses vasos, aqueles 3 também que eu mostrei, que estão hoje no Louvre,
e esse aí foram retirados de Saint-Denis e colocados num departamento, numa repartição da República Revolucionária lá na França, né? E esse aí foi roubado, né? Então a história é a seguinte, ó, o cálice foi depositado no Gabinete Nacional de Medalhas e Antiguidades, né? E na noite de 16 para 17 de fevereiro de 1804 foi roubado. E foi colocado dentro de uma outra coisa de gesso, né? E levado para a Inglaterra. Na Inglaterra foi comprado por uma família, essa família de Charles Townley, né? Em 1804 ainda, e depois foi passando para outras famílias, etc., e acabou que foi feita uma doação à National Gallery de Washington. Bom, aí tem duas imagens do Suger nos vitrais da abadia de Saint-Denis. À esquerda, assim, tem coisas que a gente não vê. Se a gente for sozinho num lugar desse, a gente não vai ver. A não ser que vá, assim, já tudo explicadinho para você ver as coisas, né? Eu fui lá, eu não vi nada dessas coisas que eu estou mostrando, eu não vi nada disso lá em Saint-Denis, né? Porque eu fui sozinho. Ou com um guia que era um motorista só, não era um guia especializado e tal, né? Então, olha esse vitral da esquerda, né? Tem Saint-Denis, está aos pés de Nossa Senhora, vocês estão vendo aí? Está deitado ali aos pés de Nossa Senhora. E o nome dele, Sugerus, em cima tem Ave Maria lá escrito. O nome dele, Sugerus, do mesmo tamanho do nome de Nossa Senhora, lá, Ave Maria, né? Ele sabia que estava fazendo uma coisa inestimável em termos de valor para a beleza das coisas, com essas coisas dele em Saint-Denis. Ele sabia disso, né? Então ele foi colocando, vou deixar a memória, fui eu que fiz isso aqui, né? É uma coisa impressionante, tá? Então há 4 imagens dele na abadia, 4 imagens de Suger. E 13 inscrições em sua honra, gravadas em pedra e metal em várias partes da igreja. Tá? Aqui é a fachada de Saint-Denis. Como eu falei, a fachada não impressiona tanto quanto o interior, né? Porque a fachada ele deixou muita coisa da fachada sem tocar, né? Então aí é o Cristo aí, né? Eu marquei aqui em vermelho embaixo, não sei se vocês conseguem ver, é o Suger ali embaixo, aos pés do Redentor ali, né? De Nosso Senhor. E ele falou assim, né? Para a glória da igreja que o nutriu e criou, Suger trabalhou para a glória da igreja. E que glória material que ele deu, né? E participando contigo do que é teu, mártir Denis, ele implora que através das tuas orações possas ter parte no paraíso. Está tudo escrito aqui embaixo dessa fachada aqui. Foi no ano de 1140. Em 1140 ele inaugurou a fachada. 1144 o coro, a parte de dentro da igreja, tá? Não vi nada disso quando eu fui lá. Não tirei foto. Então, estou pegando uma foto de terceiros aqui para mostrar. Senão eu teria feito um ali com um close, né? Aqui é a fachada, você vê que é uma fachada que não é gótica, que era a fachada que já existia lá no lugar, né? Eu coloquei isso aqui para falar uma coisa que tem a ver com o Brasil, né? Então, o tímpano é o lugar, esse lugar da fachada,
em que está Nosso Senhor, com os braços abertos, né? Essa partezinha ali chama-se tímpano. Depois tem as arquivoltas, tem várias voltas, chama-se arquivoltas, tá? E o tímpano, ele está sustentado em cima de um negócio chamado lintel, que é uma pedra horizontal que fica em cima da porta, né? Então, esse tímpano foi restaurado por François Debré. Esse François Debré, que era um maçom, ele era irmão do Jean-Baptiste Debré, aquele que veio para o Brasil e que fez tantas imagens das coisas do Brasil, Debré, né? Eram dois artistas, né? Eu acho que esse aí foi chamado para vir para o Brasil, mas não veio. Achou coisas melhores, muito melhores lá, provavelmente. Porque quando Napoleão foi finalmente derrotado, quer dizer, os artistas que eram muito ligados a Napoleão ou muito ligados à Revolução Francesa, bom, o rei agora é meu inimigo, né? O rei Luís XVIII, que é quem, quando Napoleão caiu, Luís XVIII se tornou rei. Depois o Carlos X, né? Aí depois veio um que voltou largamente coisas da Revolução, que foi o Luís Felipe. E o Luís Felipe é que empregou o François Debré para restaurar Saint-Denis, né? Todas as cabeças da fachada, das imagens da fachada, tinham sido marteladas pela Revolução. Simbolicamente, tirou a cabeça, não vale mais nada, vamos dizer assim, né? A cabeça é quem pensa, etc., né? Às vezes, começa martelando o nariz, você não vai respirar, você vai morrer, né? A estátua vai morrer. Em outros lugares, você martelava a cabeça também. A Revolução Francesa contratava os escultores para fazer isso, né? Quantas cabeças você martelou tanto, então vai ganhar tanto e tal, entendeu? Essas contabilidades existem, né? O lado de Nosso Senhor, que foi furado por São Longuinho, né? Essa referência que eu coloquei aqui diz que quando estavam restaurando a fachada de Saint-Denis, o pessoal achou que aquilo era pedra que tinha se aberto e tal. Duvido, não é possível que um escultor não saiba, né, que tinha um furo no lado de Nosso Senhor. Tapou, né, a chaga do lado de Nosso Senhor. É uma coisa, eu não acredito muito nisso não, tá? Isso foi o desgaste do tempo, né? Pô, não é possível. Então esse François Debré, né, ele trabalhou muito lá em Saint-Denis, mas uma das duas torres de Saint-Denis caiu, rachou e foi necessário derrubar e tal. Aí trocaram esse Debré pelo Viollet-le-Duc, né, que é o grande restaurador do século XIX. Restaurou Notre-Dame, etc., né? Bom, terminado aí Saint-Denis, voltamos para as abadias cistercienses, tá? Isso daí que está aí na imagem é uma coisa espetacular. Isso é o quarto de dormir, é o dormitório dos monges. Era assim mesmo, tá? Só tinha umas coisinhas de madeira para eles dormirem em cima, né? Com palha, né, e tal. Mas não tinha cortina. Cortina para quê? Né? Os monges, e eram muitos pelo tamanho do dormitório, você vê assim, né? Isso é na abadia de Fontenay, que isso ainda existe lá, tá? Então, na abadia de Fontenay, os monges dormiam no andar de cima, né? Eu vou mostrar depois um croquis, uma planta de uma abadia cisterciense. Eu já mostrei alguma coisa, mas vale a pena mostrar de Fontenay, né?
primeira coisa que você vê aí é que o teto é o casco de um navio invertido. Chama-se assim em arte, tá? Então, os monges, eles tinham que estar na igreja rezando as horas, cantando e rezando as horas canônicas, seis vezes por dia. Uma delas era 2h30 da madrugada. Então, cortina, isso não faz nenhuma diferença, né? Depois dessa de 2h30, a outra eu acho que é 5, 6 horas da manhã. Amigo, o sol é o nosso despertador, né? É uma coisa muito tocante você ver esses dormitórios cistercienses. Na volta da peregrinação agora de Roma, né? Demos uma passada ali em Alcobaça. Eu queria mostrar para os netos, meus netos, né, a abadia cisterciense de Alcobaça, lá em Portugal. E é a mesma coisa dessa cisterciense aqui, que é Fontenay, lá da França, né? Eu vou mostrar algumas coisas da abadia de Alcobaça, é imperdível, né? Além de que tem uns docinhos conventuais, umas lojinhas com docinhos conventuais lá na frente da abadia de Alcobaça, que é para morrer mesmo. Então aqui é o dormitório dos monges na abadia de Fontenay. Aqui é a planta da abadia de Fontenay, que vale para quase todas as abadias cistercienses, tá? Então vocês veem aí mais à esquerda, em amarelo, é a igreja abacial, né? A igreja da abadia, esse número 1. Aí vocês... E o normal era isso, tá? Às vezes o terreno não permitia, mas o normal era você fazer toda a atividade da abadia no lado sul da igreja. O lado sul é o lado que bate o sol, né? O sol vem do lado sul. Quando você está muito ao norte, o sol não chega, né? O máximo que o sol chega é 23 graus de latitude. Isso aqui está 40 graus de latitude, então 50 graus de latitude. Essas latitudes mais altas, o sol roda aqui embaixo. Você vê, o sol não passa aqui assim, ele passa aqui. Então você tem que fazer, para ter um pouco de luz e de calor, você faz o claustro e todas as outras dependências da abadia ao sul. A gente chama de lado sul, né? Então Fontenay conseguiu fazer isso, o terreno permitia. Eu já falei também, vocês estão vendo na extrema direita aí, o rio que passa lá, na abadia de Fontenay. Tem que ter água, tem que ter um rio próximo da abadia. O lugar, a abadia nunca, cisterciense em particular, nunca é fundada num lugar onde não tem água. Tem que ter água, né? Você vê aí, colado no rio, o número 13 que está aí, ó, é a forja, né? É aí que se trabalhava o ferro, o metal, né? Com a força da água. Então a roda d'água fazia bater o martelo, quer dizer, foi uma dos grandes avanços da história da humanidade, né? Foram os cistercienses, foram essas abadias beneditinas também, que usavam a força da água para ajudar o trabalho braçal do homem, né? O monge beneditino, ele trabalhava. Ora et labora, reza e trabalha, né? O monge beneditino, São Bento, que criou essa regra, né? Ele quebrou aquela coisa que não, o trabalho manual é para escravo. Não tinha escravo na Idade Média, era muito...
era muito diminuto o número de escravos na Idade Média, porque é uma coisa feia, né? Não era ilegal, em termos de religião não era ilegal, mas é uma coisa que se puder evitar, você é bom. Na Idade Média não tinha. A escravidão voltou na Renascença, porque a Renascença, inclusive, voltou a muita coisa pagã, né? Na arte, nas leis, né? O direito romano, né? Então, mas na Idade Média era uma coisa rara. Então o homem trabalhava. E foi São Bento que institucionalizou isso. Ora et labora, né? Então você vê aí, o 9 é o claustro, né? O 10 é o lavabo, onde os monges lavavam as mãos, e entravam no 11 aí, que é o refeitório. Eles comiam aí, né? Obviamente a cozinha está do lado, né? Que é o 12, né? E por aí vai. Então, assim, é tudo muito para. Esse é o esquema de todas as abadias cistercienses e de outras ordens também, né? O cemitério, ele ficava mais longe, um pouco, né? Mas tinha a enfermaria e o cemitério, obviamente tem que ficar perto um do outro, né? Porque... E tinha uma capelinha também no cemitério. Então, assim, esse é o esquema de uma abadia cisterciense, tá? E é a abadia de... Olha uma coisa, estão vendo aqui, essa imagem é muito interessante. Essa parede da frente, vocês estão vendo aí, tem um monte de janelinha em cima, são as janelas do dormitório, tá? E você vê que o dormitório ele está colado na igreja, porque para ir 2h30 da manhã, estar lá para as orações dessa hora canônica, não pode estar longe, caminhar, não. Você está ali, tem uma escada que já cai dentro da igreja, né? Eu vou mostrar uma escada dessas aí daqui a pouco. E tem aí, eu circulei aqui de vermelho, o campanário da abadia. Não tem uma torre, não tem uma coisa grande. Para que uma coisa grande? O sino aqui é apenas para despertar os monges, né? Está na hora de rezar, está na hora disso ou daquilo, né? Então é uma torre, é uma coisinha diminuta o campanário, né? Aqui na parte aqui, você está vendo a igreja, né? A frente da igreja está lá atrás. Aqui é a parte de trás da igreja. Por isso que tem as capelas, está vendo aqui do lado, mais baixinha do lado da igreja? São as capelas laterais, né? Obviamente, a igreja é românica, ela não é gótica, né? Coisa curiosíssima, assim, agora 2 coisas bem curiosas aqui para vocês, tá? Eu vou falar de 2 pessoas que você fala, que história é essa, né? Coco Chanel, da moda, e Edith Piaf, a cantora. Que história é essa, né? Eu vou falar, porque é interessante alguns detalhes, para ver assim, mesmo depois de todo esse descalabro, né, da Revolução Francesa, e 2 pessoas, não tem nada a ver, né, com religião, mas a religião tem uma influência enorme na vida dessas pessoas, né? Então essa Coco Chanel chamava Gabrielle Bonheur Chanel, paupérrima família, tá? Maior costureira de moda, desenhista de moda, projetista de todos os tempos, né? Chanel, né? E quando a mãe dela morreu, o pai dela pegou as 3 filhas e colocou no mosteiro cisterciense. Não para serem monjas, né? Mas para ficar lá, né? As 3 meninas. E foi lá que ela pegou o logotipo dela. O logo dela, que é aqueles 2 Cs assim, vem de um vitral da abadia, dessa abadia onde elas ficaram durante 6 anos, se eu não me engano.
que eu falei para vocês, né? O vitral da abadia cisterciense não tem imagem, não tem história, e às vezes não tem nem cor, né? A gente chama que é uma grisaia, cinza, né? Branco com cinza, com várias tonalidades de cinza, né? A gente chama de grisaia, né? Então, na abadia de Oberzina, que é onde ela ficou, Obazina, aliás, Obazina, aonde Chanel ficou, tem um vitral de onde ela tirou o logotipo dela. Esses dois Cs assim, entrelaçados, né? que é esse vitral que está aí. Tá? Eu achei isso muito interessante. Quer dizer, ela, obviamente, não tem nada de religiosa. Tá? Mulher longe disso, né? Mas tirou de uma abadia cisterciense, de Obazine, tirou o logotipo dela. Obviamente, né, tudo na vida se degrada. Tem até uma lei da física, assim, que a gente pode fazer uma referência, né? É a entropia, né? Se você deixar por si, degrada. Você tem que fazer sempre um enorme esforço, né, para manter a ordem. Né? O exemplo que eu sempre usei, né, assim, se você joga uma bomba, derruba a parede. Se você jogar a mesma bomba, a parede não fica, não sobe. Né? Então, assim, construir e ordenar exige muito mais do que destruir. Né? E a natureza, entropia, a lei da termodinâmica. Né? Então, os vitrais cistercienses, eles eram assim, eles não tinham imagem. Por que eles não tinham? Para não distrair os monges. Nossa, que coisa bonita. Não, tem que rezar, cara. Né? Tem que estar aqui ligado, concentrado nas coisas. Então não tinha nada desnecessário, né, dentro de uma abadia. Só que com o tempo apareceram vitrais depois. Né? Os vitrais começaram a ser coloridos, né? Imagens pintadas, muito ouro, etc. Né? Eu já falei isso, mas é bom lembrar. A outra que eu disse que eu me surpreendi muito, essa aqui é mais interessante. Edith Piaf, né? Talvez vocês não tenham nunca nem ouvido falar, mas assim, é uma das grandes cantoras da canção francesa. Né? Grande mesmo. Tem umas músicas que são realmente enormes sucessos. Né? Mas como tudo, né, um certo tempo para cá, a França não produz mais nada, né, nem música, nem pintor, nem escultor, nem poeta. Né? Eu costumo fazer essa pergunta: quantas poesias você sabe de um poeta francês? Conhece, primeiro até, pior que isso, conhece algum poeta francês desses últimos 20 anos para cá? Zero. Né? Eu perguntava antes assim, sabe alguma poesia de algum poeta? Pô, não sabe nem quem é o poeta, né? Nem brasileiro, obviamente. Né? Mas a França era a pátria da literatura, a pátria da poesia. Né? Moldou o mundo, né, todo. Né? Nossos poetas se miravam nos poetas franceses. Né? Falando com os amigos, eu falei, cara, quando eu era jovem, 14 anos, 15 anos, na minha juventude, comprei todos os livros do Victor Hugo. Decorei muitas poesias de Victor Hugo. Né? Decorar a poesia é uma coisa interessante. Boas poesias. Tá? Eu estou até fazendo um apanhado já estou com 60 poesias para as crianças decorarem. Né? Porque é muito bom. Hoje, você não sabe mais ninguém decora mais nada, ninguém sabe mais nada. Né? Então, assim, Edith Piaf me chamou muito a atenção, né? Porque o início da vida dela assim, não vai ser nada na vida, né? Vai para o inferno rápido, né? Porque ela nasceu, né? A mãe dela
era uma cantora de rua, o pai dela era um contorcionista, né? Quando começou a Primeira Guerra Mundial, o pai dela foi para a guerra e entregou ela, a filha dela, Edith Piaf, a filha dele, né? Edith Piaf, para a mãe dele, pai, ou seja, para a avó dela, né? Que tinha uma casa esquisita, uma casa estranha. Né? Como é que vai dar certo um negócio desse, né? Então a menina foi criada numa casa dessa, né? Só que era na Normandia. Normandia é onde está Lisieux. E isso que salvou, provavelmente, a Edith Piaf. Ela ficou cega com 6 anos de idade, e as mulheres da casa onde ela estava sendo criada, como é que pode, né? Vamos levar ela lá em Santa Terezinha de Lisieux para ver esse negócio para cega aos 6 anos, né? Levaram lá, rezaram diante do túmulo de Santa Terezinha, do Menino Jesus, em Lisieux, e ela recuperou a visão. Coisas que os médicos já tinham, ó, tem jeito, acabou e tal, né? Recuperou a visão. Então ela se encheu de gratidão por Santa Terezinha, se tornou a maior cantora da história da França e compositora também. Mas é uma vida difícil, né? Vida de cantora assim é sempre um pouco difícil. Então ela, toda vez que ela ia fazer um show, ia cantar num show, né? Ela dizia assim: Santa Terezinha, vou cantar para você. Andava com uma medalha, Santa Terezinha, né? É uma coisa impressionante. Não assim, e né, basicamente todo ano, na data da morte de Santa Terezinha, né, ela ia a Lisieux fazer rezar diante do túmulo de Santa Terezinha. É interessante isso, né? Porque assim a gente vive eternamente em guarda contra muita coisa, né? Mesmo quando a gente não está ameaçado, como Edith Piaf foi, né? E ela foi até o fim nessa história. Não sei como é que ela terminou e tal, mas assim, eu queria só falar isso daí. Falei da Chanel, porque a Chanel, o que a Chanel fez, né? Antes de Chanel, as mulheres usavam aqueles espartilhos, passava 1 hora para montar aquele arcabouço de vestido todo, né? Foi a Chanel que acabou com isso, né? Não. Vai ser elegante, mas não precisa disso, né? A mulher vai ser elegante, continuar sendo, mas não precisa de tudo isso, né? E realmente fez roupas maravilhosas, né? Perfume, né? Bom, eu vou falar de algumas coisinhas agora do mosteiro de Alcobaça, lá em Portugal, perto de Lisboa. No único dia, se você for eficaz no transporte, você pode ir a Tomar, que é onde está o convento de Cristo, era o convento dos Templários, Batalha, Mosteiro da Batalha, Fátima, Mosteiro de Alcobaça. E com um pouco de sorte, ainda antes de chegar em Lisboa, ainda passa em Mafra, né? Que eu acho que é um dos dias assim mais proveitosos em termos de visitas artísticas que alguém pode fazer. Tá? Então, Alcobaça, isso aqui que está aí na imagem,
é o refeitório de Alcobaça, né? E eu coloquei, porque veja aí lá, mais no fundo aí da imagem, tem um púlpito ali, que é onde um dos monges fica lendo capítulo, né, dos cistercienses, da regra do cisterciense, ou algum episódio da vida sacra, né? Como a gente tem visto aqui nos retiros que a gente tem feito, né? O padre prega o retiro para nós, os que eu vi pelo menos, o padre Daniel, todos em silêncio, né? E o padre cantando essas histórias, né? É uma coisa, a gente sai edificado do negócio daquilo, né? Então, no mosteiro, lá no mosteiro de Alcobaça, já está lá o púlpito, que é todo mosteiro tinha um púlpito. Ninguém conversava no almoço, nas refeições, né? É silêncio, né? Você falar, você tem que ter autorização do abade, do prior, né? Tal, está calor, não tem isso não, né? A pessoa que está no monastério tem a regra, né? E é uma coisa tão boa para nós que estamos fora, porque eles rezam para nós, né? Então, o mosteiro de Alcobaça é uma coisa espetacular, né? Aqui, ó, mais umas imagens aqui do mosteiro de Alcobaça, que é o mosteiro cisterciense. Então, isso tudo é para mostrar o que é que a França perdeu. Quantos monastérios desse tipo foram destruídos pela Revolução Francesa? Por quê? Para vender as pedras, para instalar uma fábrica de tecidos, indústria têxtil, acantonar um batalhão de exército aí dentro, entendeu? É isso que a Revolução fez. É isso que foi perdido. Quer dizer, e o que sobrou ainda é tão bonito. Imagina se tivesse mais as outras coisas, né? Então aí, você vê nessa de cima à direita, tem um claustro e tem o lavabo. O lavabo é esse da esquerda, grandão aí que eu coloquei, bonito, belíssimo esse lavabo, né? É uma coisa impressionante esse lavabo. O lavabo está na entrada do refeitório, né? E aqui é o dormitório dos monges de Alcobaça, mesma coisa daquele que eu mostrei em Fontenay, né? Só que aqui eu consegui pegar uma imagem que tem a escada, essa escada dá dentro da igreja. Então, 2h30 da manhã, os monges, 2h20, vamos dizer, 2h25, os monges descem, eles dormem já com o hábito, eles não têm pijama, né? Não, tal, está apertado, não, dorme com o hábito, né? Acordou, desce ali, já vai, não tem que se vestir para ir para a igreja e tal, já desce lá, ele dorme com o hábito, né? Então, é isso, né? Uma coisa curiosa, não dá para ver aqui direito, mas todas essas colunas, o capitelzinho que tem em cada coluna, todos são diferentes um do outro. Quebra a monotonia um pouco, entendeu? Assim, sem distrair demais o monge, entendeu? Só algumas palavrinhas sobre esse mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, né? Como eu falei, todo mosteiro cisterciense, ele tem que ter um rio perto, né? O de Alcobaça tinha 2 rios, o Alcoa e o Baça, por isso que o nome é Alcobaça. Hoje é uma cidade. Quando foi criado o mosteiro, não tinha nada, né? As pessoas vão se chegando aos mosteiros procurando uma proteção espiritual. Quero estar perto das pessoas que rezam, né? Então, aí cria uma cidade, né? Alcobaça é uma cidade hoje. Algumas desses monastérios foram se chegando e criaram cidades perto, né? Então, a abadia de Alcobaça, né, é a primeira obra plenamente gótica em solo português. Tá? Ela foi iniciada em 1178 pelos monges de Cister.
ao lado dos rios, Alcoa e Baça. Eu vou já mostrar mais coisas sobre esse negócio dos rios, né? Dom Afonso Henriques, que era o senhor de Portugal, não era o rei ainda, porque os outros não tinham reconhecido ele como rei, né? O Dom Afonso Henriques, ele era filho um nobre francês, foi lá para a Península Ibérica, casou com uma filha do rei, uma filha legítima do rei, e ganhou de dote um condado, chamado Condado Portucalense, vamos dizer, né? Então, esse casal teve um filho, que é esse Afonso Henriques. Então, Afonso disse, não, eu não sou conde, não, eu sou rei, eu sou rei disso aqui. Não devo obediência ao rei de Castela, ou ao rei de Leão e Castela. E aí houve uma guerra, a mãe, não, rainha sou eu. Essas coisas são complexas, né? A mãe dele, não, a rainha sou eu, né? Você é meu filho, não é rei, não. Confusão. Então, o que Dom Afonso Henriques fez? Doou umas terras para São Bernardo. E não doou para os cistercienses, doou para São Bernardo, né? Esses jogos de símbolos, né, que são tão importantes, né? A abadia de Cluny, a pessoa que deu o terreno para fazer a abadia, ele deu para São Pedro. Como assim? Não deu para São Pedro. E isso foi a salvação da cristandade. Assim, isso tirou a cristandade de um abismo moral, né, e mesmo religioso que estava vivendo aí durante 2 séculos, né? Então, o Afonso Henriques deu para São Bernardo. Esse cara vai me ajudar a eu ser rei, né? Certamente esse foi o pensamento dele, né? E ele fez isso em 1147, quando ele conquistou Santarém. Santarém é bem pertinho de Lisboa e tem lá um milagre eucarístico lá, que dá para a gente ver. Engraçado, né? Cluny tem muitos mosteiros cluniacense em Leão e Castela, Espanha, né? Portugal tem cisterciense, e tem os Jerônimos. A ordem dos Jerônimos, São Jerônimo, né? Tem muito na Península Ibérica, não tem outros países da Europa, né? Eu lembrei aqui, Carlos V morreu no mosteiro de Iuste, na Espanha. Nunca consegui ir lá. Ele abdicou, uma coisa rara, hein? O rei mais poderoso da face da terra, disse, não quero mais ser rei, deixou para o filho, dividiu para os filhos dele, irmão, etc., e se retirou para um monastério, né? E nesse monastério tinha um quadro da Assunção de Nossa Senhora pintado por Tiziano. E ele, da cama dele, ele via. A Assunção se chama normalmente a Glória, né? A Glória de Tiziano, né? Por isso que tem uma Nossa Senhora da Assunção aqui na capela, no quadro ali, né? A igreja do Mosteiro de Alcobaça é a maior de Portugal. Fizeram uma coisa, talvez dê uma área maior e tal, mas é tão estranha que eu não vou nem mencionar aqui, lá em Portugal. Mas é que é exatamente do mesmo tamanho de Claraval, que é a abadia de São Bernardo, 106 metros de comprimento. Tem nada nas paredes de Alcobaça, né? A igreja de Alcobaça é branca, tudo, não tem nada. É cisterciense mesmo. Tá? E Portugal, em 1834, fechou todas as ordens religiosas, né? Nosso Dom Pedro I nosso, Dom Pedro IV Portugal, acabou com as ordens religiosas em Portugal. Mas, agora, em 2007, Alcobaça foi escolhida como uma das 7 maravilhas de Portugal. Só para terminar, Alcobaça, deixa eu ver o que é isso aqui.
Em Alcobaça tem dois túmulos espetaculares, né, que é o túmulo de Dom Pedro I, de Portugal, e de Inês de Castro. É uma história tristíssima, né? Dom Pedro amava essa Inês de Castro, que tinha ligações, etc., e mataram essa Inês de Castro para ele não ficar com ela. Provavelmente ele já tinha até casado com ela, mas mataram ela. E quando Dom Pedro se tornou rei, né, ele caçou literalmente os caras que mataram, amando, né, mataram a dona Inês de Castro, e matou-os de uma maneira também bastante cruel, né? Tipo, tirou o coração deles pelas costas, vamos dizer assim. Então, isso tem a ver com a Revolução Francesa. Estão vendo que esse túmulo ali, acima, à esquerda, ele tem um branco ali, ó. Soldados de Napoleão, Revolução Francesa, que quebraram. Tá? Eles fizeram muitas depredações em busca, talvez, de algum tesouro, alguma coisa assim. Tá? Então, são jacentes, né? São dois jacentes, o jacente de Dona Inês de Castro, o jacente do Dom Pedro I. O de Dom Pedro I, está vendo esse do meio aí embaixo? Está com a mão na espada, né? Os anjos segurando a cabeça dela aqui, né? É muito bonito isso. E aí, romantizando, né? O pessoal diz, não, porque está um no lado do transepto, um túmulo, e o outro no outro lado do transepto, da igreja abacial, né, de Alcobaça. Aí dizem assim, aí romantizando, né, é porque no juízo final o que eles querem é um ver o outro. A primeira coisa que um vai ver vai ser o outro. Né? Então, um túmulo aqui, outro aqui, né? Eles vão ressuscitar, ressurreição e tal. No juízo final, um vai ver o outro. Né? Tem umas... Camões descreve isso muito nos Lusíadas, né? Como sempre, uma coisa espetacular. Então, assim, vimos aqui a destruição, né? da arte, da história, da memória. Né? Um povo sem memória não existe, né? O que vai dar a liga no povo é o que eles são e a memória do que eles foram, dos seus antepassados, né? Para poder serem alguma coisa no futuro. Né? Então é isso. Vamos parar por aqui hoje. Pai do Filho e do Espírito Santo também. Vai Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto das frente de Jesus. Nossa Senhora da Assunção.